o coração. Glória a Jesus. Mas, abra as vossas Bíblias comigo no livro do apóstolo João, capítulo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 1. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? João 1 diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 19, verso 30. Amém? João 19, 30 diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Convido-os a sentarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é proibido glorificar o Senhor, porque quando mandamos glória para cima, Ele derrama fogo para baixo. E todos aqueles que buscam incessantemente, como foi dito aqui, o que há de vir virá e não tardará. Todo aquele que insiste em bater, a porta se abre, as janelas do céu se abrem, no poder de Deus é derramado no meio do seu povo. Amados, digo que eu fiquei um pouco assim, sem saber qual era a vontade do Senhor. No domingo o Senhor me falou sobre a sua crucificação, bem aqui neste culto, no culto que teve domingo. E hoje o Senhor me fala sobre o Verbo. Quem era o Verbo? A palavra do Senhor, ela nos traz no livro de Gênesis, capítulo 1, diz que a terra era vazia e sem forma, mas havia um Espírito que pairava sobre a face do abismo. Amados, mais adiante no livro de Gênesis, na formação do homem, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o grande, o autor e consumador da nossa fé, ele fala desta forma: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando ele chama façamos, ele chama o Verbo e o Espírito que pairava sobre a face do abismo. Quando ele chama para fazer segundo a imagem e a semelhança, ele diz que nós somos perfeitos. A perfeição de Deus, a criação mais perfeita, somos eu e você. Porque fomos gerados a partir da semelhança de Deus. Muitas das vezes temos um complexo de inferioridade. Achamos até mesmo que não somos ninguém. Mas o meu Deus, o seu Deus, diz que somos mais que vencedores. O crente era para ser o povo mais orgulhoso desta terra, porque tem um Pai que é zeloso, um Pai que Ele cuida, Ele não dorme, Ele não descansa.
Ele vê cada lágrima. Ele vê cada momento de tristeza, de dor. Ele não passa nada desapercebido aos olhos dele. De tanto que nós somos amados. Então por que nos abatemos tanto? Olha, o verbo em si, para que foi feito todas as coisas? Porque todas as coisas foram feitas para o verbo. Mas ele não tinha que ser somente o verbo. O verbo ele tinha que chegar nesta terra e mostrar para mim e para você que podemos padecer todas as coisas, todas as atribulações. Podemos padecer todas as paixões desta terra e sermos retos, íntegros, sinceros. Quando o verbo ele deixa de ser verbo, quando ele desveste da sua glória, da sua majestade, vestindo-se de homem carnal, ele naquele momento ele estava sujeito a todas as coisas. Quando nós vemos Jesus Cristo teve 3 passagens na Bíblia, desde o nascimento. Ele nasceu, só foi falado que ele nasceu. Depois, com 8 anos, ele pregava para os doutores da lei. E com os 30, ele chega até João Batista. Mas João Batista olha, eita Deus, e olha e fala assim: olha o verbo chegando. Rapaz, tu vai vir a mim para quê? Eu necessito que tu me batize. E tu vem a mim para ser batizado. Você tem que entender uma coisa, gente. A sua vida, ela não foi um verbo, mas um verbo na sua vida. Quem entendeu? Há um verbo na sua vida. E esse verbo ele se fez carne. Xarabaraga. E quando esse verbo se fez carne, ele me deu a mim e a ti, a cada um que aqui se encontra, o direito de sermos filhos. Quem falou que o céu foi feito para nós? Você sabia que nós caímos na graça porque nós não vimos? Nós apenas cremos no que ouvimos. A fé ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E quando nós ouvimos falar do verbo e nós colocamos ele como senhorio no nosso coração, a nossa vida teve um sentido. A nossa vida ela deixou de ser uma vida simples para ter um verbo que diz assim: eu sou o Senhor da tua vida. Aleluia. Sou eu quem te guardo, sou eu quem te guio. Mas para isso acontecer, o verbo deixou de ser verbo. Ele se fez carne. Ele nos ensinou o caminho que nos leva à salvação. Aleluia. É muito lindo quando Jesus Cristo pega Nicodemos e começa a instruí-lo. E Nicodemos pergunta: Senhor, como pode um homem
nascer de novo? Posso já eu velho entrar para dentro da madre da minha mãe novamente? Não tem como. Mas se não nascer da água do Espírito, temos que nascer. Quando nós nascemos da água do Espírito, nós sepultamos o velho para que o novo venha. E quando o novo vem, o que ficou para trás não interessa mais. Deus, Ele não te lembra do teu pecado. O Espírito Santo de Deus, Ele não te lembra do que tu foi antes. Aleluia, Jesus. Mas Satanás, ele fica à volta o tempo inteiro. Ele fica o tempo inteiro batendo numa tecla, te acusando do que Deus esqueceu. Quando Deus se indigna com Jó, ele fala assim: ei, ponha-te à prova perante mim. Pleiteie comigo os teus pecados, eu quero ver se deles eu lembro. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Quando Deus fala o mar do esquecimento, é que Ele apagou das nossas vidas tudo aquilo que nos condenava e nos tirava da presença dEle. Aleluia, Jesus. Daí nós vamos ver o verbo passando, entrando em cidades e aldeias, e aonde que tinha choro se tornava em risos, aonde tinha agonia se tornava em alegria, onde tinha discussão, dissensão, brotava o amor, a harmonia. Aleluia. Essa essência está sobre as nossas vidas. Você sabe por quê? Porque o mesmo que pairava sobre o abismo, ele deixou de pairar no abismo. Oh, aleluia. E ele paira sobre a igreja. Aleluia, aleluia. Quando ele pairava no abismo, ele procurava algo para encher. Hoje ele paira na igreja para encher aqueles que dão lugar. Vamos ver quantas vezes o verbo ele chega numa certa cidade. Ninguém ia, era uma província muito longe, mas ele já tinha hora e data marcada para estar lá. E a Bíblia vai relatar que ele chega naquela cidade. Ele já, ao chegar, ele não foi andando. Quando ele pisou na cidade, já saiu dos sepulcros alguém gritando e bradando: que temos nós contigo? Que temos nós contigo? Que já vieste nos atormentar. Ei, você não tem que ter discussão com o endemoniado. Sabe por quê? Porque o brilho do Espírito paira sobre você. E quando você passa, os demônios têm que ir embora. É a mesma unção que estava sobre Cristo. Os demônios conheciam ele porque ele era Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Satanás pegou ele depois dos 40 dias de jejum.
levou para lá e para cá. Mas ele não negou quem ele era, mesmo estando fraco. Mas o espírito estava forte. A nossa carne em si, ela tem que estar fraca, para que o nosso espírito esteja forte. Porque uma vez que a carne fraca e o espírito forte, nada pode contra a sua vida. Olha só que coisa linda. O povo de Jerusalém vem marchando. Um certo endemoniado olha lá e fala assim: vai lá buscar o profeta, para que venha aqui amaldiçoe esse povo. Mas quando o povo chega lá, o profeta vai partir dele e fala assim: olha, estamos pedindo para ir amaldiçoar aquele povo. Olha, rapaz, o negócio é o seguinte: esse povo é meu, e sobre eles não vale encantamento, e sobre eles não vale macumbaria, feitiçaria, bruxaria, obra nenhuma vale sobre este povo. Sabe por quê? Porque este povo é meu. Eu comprei, remi, lavei com meu sangue. E ele voltou lá e falou assim: ó, eu não vou não, porque Deus falou que não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é dele. Na terceira vez ele desobedeceu e se opôs entre ele e o caminho dele um monte de bola separe a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso. Preste atenção numa coisa: Satanás, para ele falar no teu nome, ele tem que pedir permissão primeiro para Deus. Satanás, para ele adentrar na tua casa, primeiro ele tem que pedir permissão para Deus. Mas isso é quando você não dá legalidade. Aleluia. Quem habita na sua casa? É o que vai ou que já estava aqui? Ou o príncipe deste mundo? A legalidade, assim como o Espírito Santo de Deus, ele bate a porta, Satanás também bate. No livro de Jó, nós vemos que os filhos de Deus vinham se apresentar até a ele. E no meio dos filhos de Deus também veio Satanás. Ei, de onde que tu vem? Olha, Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta para ele: tem visto tu meu servo Jó? E olha o que Deus fala sobre ele: homem reto, íntegro, sincero, temente, que desvia o seu pé do mal. Aleluia. Quem foi que falou de Jó? Foi os homens da terra? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Se Satanás fosse apresentar perante de Deus hoje e ele perguntar: tem visto o meu servo, aquele fulano assim, assim, sabe? Se Satanás falasse: tenho visto sim, Senhor, eu que tenho visto mesmo, o que Deus falará das nossas vidas? Será que vamos ter pelo menos um pouquinho da honra que Jó teve? Do próprio Deus falar dele benignamente. Ele vivia debaixo da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça.
Mas a graça não aboliu a lei, crente. Preste atenção. A graça cumpriu a lei. Mas nós devemos, assim como a graça cumpriu, nós devemos ser cumpridores dela também. É o que diferencia o crente do cristão. Porque crente, qualquer um é crente. E Deus não está atrás de crente. Deus está atrás de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Amados, quando Jesus Cristo, lá no finalzinho, que ele vai andando naquela via, a via dolorosa, com uma cruz que não era dele, porque se fosse dele, ele não era justo. Até nisso nós aprendemos. Porque se Jesus Cristo tivesse ainda uma cruz dele, ele não seria justificado. A cruz dele simboliza o pecado do mundo inteiro. Porque Barrabás era bem maior do que Jesus. A Bíblia não relata, mas historiadores contam que quando esticaram a Cristo para pregá-lo na cruz, desconjuntaram-lhe os ossos. Só desconjuntou porque não podia ter quebradura, senão o sacrifício não seria perfeito. Jesus subindo a via dolorosa, ele cai, levantam ele vai, ele cai novamente, tornam a levantá-lo, mas pela terceira vez eles constrangem alguém, um homem estrangeiro, de outra terra, de outro povo, um certo sirineu, a carregar a cruz de Cristo. Olha mais um aprendizado. Nas horas das nossas aflições, não é os nossos que estão do nosso lado que vai nos socorrer, não. Deus envia de lá para vir te ajudar. Muitas das vezes, muitos dos que estão do seu lado viram as costas para ti. Mas Deus fala assim: eu tenho socorro. Eu tenho um sirineu para colocar perante ti, para ajudar você a atravessar este vale. Nós vamos ver que ele chega ao monte chamado Caveira, ou seja, o lugar de morte, onde tudo se acaba ali, tudo se encerra ali, onde eram crucificados ladrões, salteadores, assassinos, homicidas. E Jesus Cristo ali estava como o quê? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou isso quando Jesus foi ser batizado por ele. E ali estava o Cordeiro Imaculado, que não tinha pecado, não tinha condenação, não tinha nada que manchasse as vestes dele. Mas ele sendo pregado no madeiro, depois de pregado, levantado, à sua direita e à sua esquerda crucificaram mais dois, eu e você. Ali estávamos porque merecíamos, mas um
deles olha assim e fala assim: ei, mestre, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Você entendeu? O dia que nós aceitamos a Cristo, nós falamos para Ele assim: lembra-te de mim, Senhor. Quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Mas a melhor parte é quando ele olha para os céus e fala assim: Pai, está consumado. Neste momento eu estou levando o pecado do mundo sobre mim. Durante isso, há um determinado tempo, que é o tempo da ascensão de Cristo. Olha que coisa linda. Os discípulos estavam todos pescando, e quando vieram até a praia, lá tinha um fogo de peixe e um pão, e um homem que estava ao lado. A palavra do Senhor diz que Pedro, ao ver que era Cristo, ele se lançou. Ele falou assim: não vou nem esperar esse barco chegar lá, não chegar nada, porque eu quero ser o primeiro a tocar nele. Eu quero ser o primeiro a olhar para ele. Amados, quando Cristo começa a flutuar, ou seja, subir, e ele foi subindo, e ele foi subindo, e está todo mundo assim olhando. Alguém chega do lado deles e fala assim: ei, por que tu está olhando? Calma, rapaz. Hoje ele está subindo, mas daqui uns dias ele está descendo para ti você. Aleluia. Igreja, aquele que deu a vida por mim e por ti, ele está às portas para vir nos buscar. E a palavra do Senhor diz que cada um vai ser chamado pelo nome. E quando ele chamar o meu nome, o pastor não vai ouvir. Quem vai ouvir vai ser eu. Cada um vai ser chamado pelo nome. Quão glorioso será este dia, pastor? Para muitos não, para poucos. Para poucos. Quão glorioso será este dia? Olhar Jesus face a face, contemplá-lo assim como ele é. Olhar para o grande Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar pelo nosso Consolador e ver hoje nós o sentimos, mas vai chegar o grande dia que nós o veremos face a face. Mas não só nós, todo mundo verá. Todo mundo verá. Apocalipse diz que todo olho verá e toda língua confessará. Aleluia. Mas nem todos que vão ver a Deus é para salvação. Meu Deus. Nem todos que vão ver a Deus vão ser salvos. Muitos vão ver a Deus para ouvir da boca dele: apartai-vos de mim, vós malditos, que praticais a iniquidade. Aleluia, Jesus. Mas muitos poucos irão ouvir da boca de Deus: vinde benditos do meu Pai, para a nova cidade que vos é preparada. Que glorioso será este dia.
igual Paulo, padecemos e sofremos, para no dia final da nossa vida, abrirmos a nossa boca e dizermos: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Amados, assim eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus em Cristo Jesus venha abençoar cada um de vocês, e que a cada dia essa chama arde mais e mais sobre as nossas vidas, e que em momento algum venhamos tropeçar, nem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque lançamos a mão lá. Sejamos firmes e fortes, esperando assim a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor. Palavra